A gente achou que só fosse ligar a mulher. Você está vendo? É o segundo homem que liga. Paulo, olha, acho que para a mulher a tintura é praticamente imprescindível. Para os homens talvez seja um charme. 14 anos o cara se incomoda um pouco. Mas não tem como eliminar o cabelo branco. Quer dizer, a única forma é você usar algum tipo de tintura, ou rinçagem, ou rena, porque é a solução. Agora, de repente, ir num médico, justamente. É bom, na realidade, comum, né? a gente não é muito comum nessa idade. É bom consultar o dermatologista para que ele veja se é só isso mesmo, ou se tem alguma outra coisa que pode ser feita. Às vezes pode estar associado a doenças internas, doenças metabólicas, tireoide. Então é bom, o médico ele vai fazer uma checagem e vai te examinar. Fora isso, tudo normal, é tintura. E olha, eu vou te contar, as meninas gostam um pouquinho do cabelo grisalho. Acho que você vai fazer sucesso. Agora, se ele tratar, pode voltar a ter a cor normal do cabelo? Se for um problema metabólico, ele corrigir o problema lá atrás, sim, até pode. O pessoal fala que tem uns negócios que você passa, que escurece, tem uns que é uns não sei quantos dias, não sei o que lá. Mas é tudo tintura, na realidade é uma opção de tintura, uma opção cosmética que eu acho muito válida e deve ser usada, mas que vai fazer o cabelo branco deixar de ser branco, não se aquela bombinha que a gente falou parou de injetar. De funcionar. Agora, tem gente que fala assim, cabelo branco é hereditário. A minha avó portuguesinha, que Deus a tenha, cuja eu sou muito parecida com ela, a única coisa que eu não sou parecida é nos cabelos. Ela morreu com 99 anos sem nada de cabelo branco. E não pintava. E não pintava, imagina, as pessoas mais antigas não pintavam. O estresse ajuda? Então, não existe nenhum trabalho científico assim que ligue diretamente, né, o estresse com o cabelo branco. Porque se a gente for pensar no estresse, hoje em dia, recém-nascido, lá 6 meses de idade, não tem. Mas a partir daí começa e acaba que não tem jeito. O que existe, sim, é uma tendência genética, mas os genes que comandam isso vêm do pai e da mãe. Então é um par de genes. E de repente essa combinação dos genes que vem do avô, da avó, pai, combina de uma maneira que você tenha mais ou menos do que um antepassado seu. Minha avó tem cabelo branco, que é amarelo, tão branco. Ai, que lindo. Mas tem uns branco, tem 90 anos. Tem uns brancos que são bonitinhos. A mãe pinta o cabelo dos 30 anos. Agora tem aqueles mitos e verdades. Daqui a pouco a gente vai saber se os medicamentos podem clarear pelos e cabelos, etc e tal. Tem gente que diz que quando nasce o cabelo branco, você não pode arrancar, porque senão vai nascer em dobro e mais grosso. É verdade ou é mentira? Mentira. Cascata. Na realidade a gente vai ter. Hoje eu tenho um fio, daqui a um tempo eu vou ter 2. A gente vai aumentando o cabelo branco. Então a impressão que dá é que você arranca um e que aumenta, mas aumentaria mesmo se você não tivesse arrancado. Agora, dentro dessa história, tem gente que fala que se você pinta muito o cabelo, ele vai acabar branqueando mais. Se você descolore os pelos, ele vai branquear. Tem alguma ligação? Não, também não. Um outro mito, Nicolini, porque a injeção da melanina é na raiz do pelo que está lá dentro da pele. A tinta, o produto para descolorir os pelos do buço, ou seja lá o que for, eles não penetram, eles não têm como chegar lá. Não entendeu? destrói a melanina. Não, eles destroem a tinta que está na haste. Na haste, quer dizer, no fio. Que está para fora. Está lá dentro, está intacto. Legal. Vamos conferir o Ligi Band do Marcão. Vamos lá, doutor Mar. Eu gostaria de saber o que fazer quando a pessoa tem alergia à tintura, não pode pintar os cabelos brancos. Normalmente essa alergia acontece com as tinturas orgânicas, que são as mais usadas, porque são as que mais duram, né? Então essa alergia é bastante comum, até mais do que a gente pensa. A solução seria usar uma rena ou uma tintura. Oi, Pedro Maria, marvada! Marvada pra alguém aí dentro. Turma do Twitter aí tá animado, hein? Pelo deixa os cabelos brancos também, viu? Então, doutor. Mas então, a rena, que é uma tintura vegetal, é uma opção. Se bem que tem gente que é alérgica à rena também. Ou as tintas à base de chumbo, que são pouco usadas no Brasil, em alguns países inclusive isso é proibido, mas que são as tintas minerais que também dão uma solução e não tem aquele composto orgânico que é o que mais dá alergia. Muito bom, 9711-1313, liberado, opção 7 para você brincar com a gente, opção 1 para você deixar sua pergunta gravada. E antes da gente brincar, tem um prêmio bem legal que dá marcando o Charlão. Muito legal. Tem o quê? Tem os duendes e ela que não deixa ninguém de cabelo branco. Ele orienta, confere aí. Oi, boa tarde. Hoje eu converso com a Denise e ela diz o seguinte: Lila, sou técnico em enfermagem num hospital em Taubaté. Quero saber se vou conseguir sair desse emprego, pois eu estou procurando um emprego na mesma área no Hospital de São Paulo, capital, porque eu já decidi
é lá que eu quero morar e trabalhar. Eu tenho 29 anos, sou solteira e não tenho namorado. Ô, Denise, tá perfeita para ir embora então, né? E você? Quer mandar um e-mail para mim? Manda lilaorienta@bol.com.br. Você manda o seu e-mail, conte a sua história, faça a sua pergunta, mude o nome dos personagens, tá bom? Coloca um nome fictício para ninguém descobrir que é você. E o tarô não adivinha, o tarô orienta, tá? Ô, Denise, vai com Deus, minha amiga. Você sabe o que eu mais gostei no seu e-mail? É assim, eu já decidi. É lá que eu quero morar, é lá que eu quero trabalhar. Parabéns! Se você já decidiu, é isso. Pronto, acabou. Porque nós somos produto do nosso pensamento. Então, você já decidiu, é isso mesmo. Vai arrumar um emprego rapidinho. Distribua os currículos aí e prepare as malas, tá bom? Um beijo grande, boa sorte, fique com Deus. Tchau, tchau. Legal, lilaorienta@bol.com.br, se você quiser mandar sua cartinha para ela responder tudinho para você. Bem legal, tem gente da opção 7 que vai conversar ao vivo com a gente, daqui a pouco vai brincar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Tudo, quem é? Sou Júlio. Tudo bom, Júlio? Tudo bem. Você fala da onde? Eu falo aqui de São José mesmo, do Interlagos. Legal, Júlio, sua pergunta. Eu queria saber, assim, questão de quimioterapia, né, portadores de câncer, né, se o embranquecimento dos fios de cabelo, com a quimioterapia, o processo é mais rápido mesmo? Se pode ficar branco mais rápido, é isso? Tem relação, doutor? Sim. Tem. Porque como atividade na raiz do cabelo é um local, como na matriz do sangue, enfim, onde as células se reproduzem muito, qualquer processo, qualquer quimioterápico mais forte, no caso de câncer, vai reduzir esse processo. Então acaba que o cabelo cai, fica branco mais rápido, cai, e às vezes quando se interrompe a quimioterapia, que o cabelo vai voltar, num primeiro momento ele volta branco, como acontece em casos de pelada ou de alopecia areata, que não tem nada a ver com a quimioterapia. Quer dizer, o cabelo caiu, perdeu-se aquele fio, e na volta ele volta branco. A tendência normal é que com o tempo ele escureça normalmente. Porém, se a pessoa já está numa idade, normalmente quimioterapia já é feita, né, 50, 60, enfim, já está numa idade em que os cabelos serão brancos, aí nem tudo vai voltar à cor normal. Vai mas branquear de uma vez. A tendência é que volte, mas nem todos. Ok, então. Vamos brincar com o Julião? Vamos brincar de como se escreve, vamos lá. Ô, Enil, você viu que eu tô melhor, o H1? Você melhorou. Eu estou melhor. O que você tomou? Chá do quê? Eu não aguento mais tomar mel. Mel é bom, menino. Meti o pote de mel dentro da garganta hoje. Mel é bom, hoje eu tomei bastante mel também. Você também? Por isso que você está melhor hoje também. Bem... É o H1 e o N1. É a dupla. Oi, Julião, tudo bem? Vamos lá. Vamos brincar. Ó, é a panela, você vai concorrer a uma panela elétrica, presentaço do Charlão Negócio pra você. Aliás, entra no site do Charlão, tem um monte de carro legal lá. Tem muito carro legal. Seguinte, nós vamos brincar de como se escreve. Tá fácil. Isso Tá? é fácil. É quando se usa hífen ou não, tá bom? Certo. Hoje é a história do Presta hífen. atenção que a gente vai te ajudar. Ai. Boa sorte Se pra você você. não souber, passa. Ok. Tá? Vai lá. Tio avô, é com hífen ou sem hífen? Tem. Hã? Tem. É com. Eu fiz assim. É com. É com. Que Porque agora quando tem duas vogais, aí É tem o verdade. hífen agora. É. Entendeu? Tio avô. Tracinho no meio. Tem outra do super-homem. Quando a H... Ah, eu esqueci a parte. Autoescola, agora tem tracinho. Tem. Muito bem. Tem pergunta pro Dr. Marcos. Tem Vamos pergunta lá. do Dr. Marcos. Vamos voltar. Então vamos mandar pergunta, manda pergunta. Boa tarde. Meu nome é Solange, aqui de Taubaté. Eu queria saber se o problema de cabelo branco ele é de genética. Porque eu tenho minha menina com 8 anos, que nasceu com cabelo vermelho, agora tem uns fios brancos. Quando eu tinha 25 anos, eu já tinha cabelo branco, agora tem o dobro, né? Obrigada. Um beijo. Tem umas coisas que a gente tem que marcar na listinha, a hora que o homem levar lá pra cima, a gente conversa com ele. Negocia. Negocia. Mas não, aquilo que a gente falou, Solange, é genético, é um par de genes que a gente herda, né, do pai e da mãe, mas que também herdaram lá de trás. Então vem de toda a nossa família, vamos dizer assim. E isso pode acontecer mesmo com 8 anos. Veja bem, um cabelo vermelho ou ruivo, né, já indica que essa pessoa tinha pouca melanina lá na raiz do cabelo. Os ruivos são assim? Porque o ruivo tem